Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas. Enéas, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes da Família Web Rádio. Bom dia a todos aqueles que estão sempre presentes conosco, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, mas também pertinho por causa da internet. O pessoal de Maceió está te ouvindo aí hoje. Bom dia. Maceió, muito bom. Maceió e outras mais, né, Luiz? Que convide nós para ir para lá, Maceió. Bom dia, Enéas. Qual seria o telefone para atender os nossos ouvintes? É o 11 99995 5978. 11 99995 5978. Quem mandou um abraço para você foi a doutora Irvênia Prada. Opa, outro para ela. Eu falei assim, doutora Irvênia, eu vou ainda, esse ano, eu vou fazer uma live aqui na rádio com Enéas, a senhora, doutor Rubens Cascapeira, entendeu? A gente vai juntar o pessoal aí, a UTS e Guarulhos, vamos fazer aí uma como que fala, uma live, né? Enéas, a Nilce Pereira da UTS e Guarulhos te ligou, Enéas Canhadas? Ligou sim, falamos por WhatsApp. Então tá. Falamos por WhatsApp. Maravilha. Hoje tem o programa ao vivo. Eles vão estar aqui às 14 horas, ao vivo no estúdio. Hoje vai estar aqui 5 pessoas da USE. Vai estar a USE toda aí. Vai estar a USE toda. Enéas, eu estou vendo você meio preocupado. Eu acho que é o tema de hoje. Que seria, Enéas? Ou eu que tenho que estar preocupado aqui? Hoje nós vamos conversar um pouco, né, Luiz, sobre uma coisa que eu penso que o mundo está precisando muito. Né? Enéas, se eu te falar uma coisa, você ficar chateado? O quê? Você poderia desligar um pouco o ventilador, que eu estou notando que o ventilador está fazendo a voz, ele está assumindo a voz. Sério? Ele entra no microfone e aí ele capta e a tua voz ela vai e volta. Peraí. Eu notei. Por enquanto eu vou dar os recados aqui. Nós estamos gravando para o YouTube, gente. Você que está aí nos vendo no YouTube, né? E você quer que eu fique com calor, é isso? Olha, agora sim. É porque o barulho do vento do ventilador, ele rouba a tua comunicação. Ela vai... Você percebe? Veja como é uma verdade que o som se propaga pelo ar, né, Luiz? Só que ele se propaga no vácuo, né? Agora, o vácuo com o ventilador ligado não é mais vácuo, né? Oi, Enéas, eu não estou com calor aqui, Enéas. Não? Não, nem um pouquinho. Está com 22 graus aqui. Sorte sua, porque aqui está muito quente. Embora todas as promessas digam que vai baixar a temperatura, mas por enquanto a gente ainda não está conseguindo ver isso de fato, né, Luiz? Porque muito tempo com 30, 32, 30, 32, hoje abaixou, amanhã vai para 18, Enéas. Pois é, exatamente. Vai para 18. Enéas, o tema então, vamos lá. Temas de hoje. Então, Luiz, eu disse que nós vamos bater um papo sobre uma coisa que o mundo está precisando muito, né? E em especial no momento atual que o Brasil está vivendo, muito abalado com a enchente no estado do Rio Grande do Sul, né? E a perplexidade, né, que toma conta da gente quando isso acontece,
né? Não que seja usual, nem que tenha que acontecer sempre, nem que seria bom que não acontecesse nunca. Não adianta. Exatamente o tema de hoje talvez nos ajude a pensar um pouco, não sobre o que deve ser, mas sobre o que é. O que é Vou te falar uma coisa, simplesmente, né? eu vou te falar uma coisa. O Rio Grande do Sul, essa catástrofe, tudo bem, né? Mas ele está sendo muito bem assistido, inclusive pelo exterior, viu, Enéas? Ah, Dando muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. O governo brasileiro se prontificou a não cobrar os 100 milhões, né? 100, sim, 100 sim. milhões que o Estado está devendo, nem cobrar juro, nada. O governo, agora, eu não posso criticar porque está fazendo a parte dele, tá? Eu não vou criticar, mas o governador lá falou que ainda precisa de muito. Sim, vamos supor, é, são muitas casas, muitas propriedades, muitos animais, muitas coisas perdidas. Muita reconstrução, né, Luiz? Então, quer dizer, está indo muita ajuda para lá. E espero que seja que seja esse muito dinheiro, montante de dinheiro que está indo para lá, né? Porque o governador ele vai estar com muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, e ele saiba como ajudar casa por casa. Sim, Né? sim, Vamos sim. supor, na época, você lembra da Coab, Enes? Lembro, como Você, não? Claro, você claro. fazia, você fazia uma inscrição na Coab, lá teu nome, a família, tudo, e você tinha um apartamento, né? Você pegava o apartamento. Então tem a Coab 1, 2, 3 aqui. Então, que lá, Enéas, ele faça a inscrição de todas as propriedades, né? E que ele ajude todas a se erguer, né? E Certo. dinheiro vai ter, viu, Enéas? Dinheiro, ajuda, vai ter muito lá. Dinheiro e ajuda, né, Luiz? Sim, vai muita gente para lá para poder ajudar a levantar as propriedades. Muita gente. E os familiares Exatamente. também têm que se unir, né, Enéas? Sim. Eu acho que todo mundo, direta ou indiretamente, está sensibilizado para esse momento, né? É isso aí. Então vamos Mas ao o tema. nosso tema de hoje é harmonia, Não né? é musical, não, né? Não, não é musical. Hum. É harmonia. O quanto nós podemos viver uma vida provavelmente melhor, de melhor qualidade, melhor dizendo, se nós estivermos em harmonia. Agora, o problema é que nós que vivemos no Ocidente, né? Nós que temos essa nossa vida agitada, nós que temos essas preocupações, nós que temos todas essas coisas do dia a dia que cada vez mais nos impedem de sermos pacientes, de sermos tolerantes, nos impedem de sermos, digamos assim, abertos para as coisas que acontecem com a gente e ao nosso redor, né? Então, nós temos sido invadidos por um tsunami de inconformação, né? de, de intolerância, de impaciência e assim por diante. Não, não quero dizer aqui no nosso bate-papo que nós temos que, nem que somos obrigados a ser tudo isso. Todos os seres humanos têm os seus limites, têm as suas necessidades, têm os seus momentos mais fáceis ou mais difíceis, né? Mas a verdade é que a vida de hoje em dia, cada vez mais,
torna a nossa vida agitada, né? E nós entramos, me parece, numa espécie assim de vibe. Hoje está muito na moda falar em vibe, nem sei se já passou o tempo da vibe, né? Mas a questão é que nós vivemos um instante de vida, né? Afinal de contas, a vida também passa num instante, onde nós estamos muito agitados e estamos muito preocupados com o momento seguinte. Estamos ávidos, famintos de novidades, né? E quanto mais nos tornamos famintos de novidade, mais nós temos pressa de conhecer outras novidades. E, dessa forma, a nossa vida muitas vezes entra numa espécie de roda viva, onde vivemos apenas ou tão somente agitados, como se tudo tivesse que acontecer muito rapidamente, muito velozmente, para trazer para nós novas experiências, né? Novas experiências. E parece que na nossa vida atual, tudo concorre para que a gente queira cada vez mais andar rápido, viver rápido. Embora a gente viva reclamando que a vida está passando rápido, que a vida é curta, que o tempo passa rápido demais, que tal coisa aconteceu há muitos anos, mas parece que foi ontem, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que vivemos buscando essa velocidade, esta pressa, esta agitação e esta necessidade de que o novo aconteça na nossa vida, nós, ao mesmo tempo, reclamamos o quanto a nossa vida também passa rápido e, muitas vezes, nós exatamente perdemos acontecimentos importantes, acontecimentos que certamente poderiam nos premiar diante da condição de nós olharmos, saborearmos as coisas e assim por diante, né? Aliás, uma frase muito famosa que é do Vinícius de Moraes, em que ele fala sobre os filhos, né? E ele fala, ele diz que os filhos era melhor que nós não tivéssemos. Mas, por outro lado, se nós não tivéssemos filhos, como saberíamos como é ter um filho? Mas, se nós passarmos esta ideia para todas as demais coisas, né? Se nós não saborearmos um momento, um acontecimento, uma experiência agradável, um passeio, uma dificuldade que nós tenhamos que superar, se nós não saborearmos, nós não vamos saber. E aí vai uma informação importante para quem está nos ouvindo, que certamente já deve ter conhecido ou lido em algum lugar, né? A palavra sabor vem de saber. A palavra sabor vem de saber. Então, seria correto se nós disséssemos: eu saboreei a laranja, ou eu soube a laranja, isto é, eu saboreei, eu fiquei sabendo a respeito da laranja, porque eu saboreei, porque eu busquei o sabor dela no contato com a minha boca, com o meu paladar, e assim por diante, né? Então, todas as experiências humanas, elas poderão ser mais ricas na medida em que nós nos dediquemos a
saber o sabor das coisas, saber o sabor das experiências. E aí você pode estar se perguntando, por que eu estou falando tanto em saber e sabor, né? Se nós falamos que o tema seria harmonia. Porque na medida em que nós dedicamos tempo, na medida em que nós dedicamos calmaria, na medida em que nós dedicamos contemplação, admiração, silêncio, olhares para as coisas, nós estamos saboreando as coisas. É claro, se eu saboreio uma laranja, é claro que ela precisa entrar em contato com o meu paladar. Mas eu posso saborear uma paisagem, eu posso saborear uma nuvem no céu, eu posso saborear um momento onde eu estou, como se diz hoje em dia, onde eu estou curtindo, onde eu estou desfrutando daquele momento, daquela maneira que eu estou percebendo as coisas. Por exemplo, quando eu estou admirando um pôr do sol, eu posso estar perfeitamente saboreando o pôr do sol. Isto é, eu estou entrando em contato com o pôr do sol. Portanto, eu estou me harmonizando. Os orientais, especialmente os japoneses, ele diz que se você admira uma flor, naquele momento que você admira a flor, você se torna a flor. Você se mistura com ela. Você é a flor e a flor é você. Nesse sentido que, trazendo da cultura japonesa, eu estou conversando com vocês sobre o que é estar em harmonia. Por quê? Porque naquele momento em que eu saboreio, naquele momento em que eu contemplo, naquele momento em que eu fixo todo o meu ser em alguma coisa, em especial nas coisas boas, eu entro numa espécie de equilíbrio, de harmonia. Eu encontro, de certa forma, e aí não é a cultura japonesa que fala, mas é uma dedução que eu estou fazendo aqui junto com vocês, eu me equilibro, então eu entro numa espécie de mistura, de fusão com aquela, no caso, aquela flor ou qualquer coisa assim, né? Se eu contemplo a maravilha do pôr do sol, eu posso estar fazendo a experiência de me misturar, de ser o pôr do sol, e é por isso que nas experiências de verdadeira contemplação, nós estamos diante de uma experiência de harmonização, porque é como se aquele acontecimento que eu observo e que eu contemplo tenha se tornado um acontecimento dentro de mim. Vocês devem estar achando estranho, porque esse acontecimento, nós não costumamos, na nossa cultura ocidental, nós não costumamos ter espaço para esse tipo de reflexão. Nós não estamos habituados, né? E é bem verdade que a harmonia vem exatamente de acontecimentos equilibrados, de acontecimentos que equilibram a natureza com a beleza, né? Por que é que a visão destas imagens que nós estamos tendo pela televisão a respeito das enchentes no Rio Grande do Sul, por que elas nos chocam? Por que elas nos agridem? Por que elas nos causam emoções? Por que elas nos fazem chorar?
por que elas nos causam dor? Exatamente porque elas não são imagens harmônicas, elas não são imagens que nos inspiram equilíbrio e harmonia. Pelo contrário, eu comentei aqui na semana passada que esses acontecimentos terríveis que estão ainda acontecendo no estado do Rio Grande do Sul são acontecimentos que nos chocam exatamente porque nos desorganizam. Não sei se você concorda comigo, mas quando nós admiramos uma coisa bonita, vamos pensar de novo no pôr do sol, quando nós admiramos um pôr do sol, nós estamos admirando uma coisa bonita. Eu imagino que ninguém possa dizer que o pôr do sol é feio, né? É uma percepção bonita, é uma imagem que nos traz tranquilidade, nos traz paz, nos aquieta, nos serena a mente. Então, esse equilíbrio, ele causa uma harmonia, e a harmonia, ela sempre se dá nessa maneira de percebermos e de deixar o belo, o equilibrado, o bonito, o admirável, o harmonioso tomar conta do nosso interior, tomar conta da nossa mente. Então, o que acontece com essas notícias, nesses dias terríveis, é exatamente que toda aquela tragédia nos causa desarmonia, nos inquieta, nos ataca, desorganizam o nosso bem-estar, né? E é por isto que, na medida do possível, nós ficamos extremamente ansiosos para voltarmos a um sentimento de harmonia, um sentimento de equilíbrio entre as coisas, um sentimento de paz, né? Que vem exatamente dessa percepção de harmonia que nós podemos ter ao contemplar, ao nos integrarmos a uma coisa bonita, uma coisa ética e estética bonita. É a estética do belo, né? O belo nos harmoniza, mas o feio, o horripilante, o desagradável nos desarmoniza. Mas uma coisa que acontece é que o belo, o bonito, esta visão totalmente harmoniosa, ela dura uma fração de segundo. Nós podemos ter muitas, uma em seguida da outra, podemos, durante todos os dias da nossa vida, contemplarmos coisas bonitas, coisas harmoniosas, porém, um determinado momento que nós tenhamos uma sensação de plenitude, uma sensação de paz, uma sensação de equilíbrio, uma sensação de harmonização, este momento ele tem duas qualidades. Uma é de entrar em nós e estabelecer dentro de nós também um equilíbrio, uma paz, uma harmonia, enfim, ele tem a capacidade de nos harmonizar, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente fugidio, ele é extremamente passageiro, ele é uma fração de segundo, porque um determinado momento nunca mais vai se repetir. Eu estou falando isso a partir de um filme que tem tem causado um certo impacto, né, que se chama Dias Perfeitos.
Se você escolher assistir esse filme, Dias Perfeitos, é um filme japonês, mas não vá esperando que o que o filme analisa, e que o diretor chamou de Dias Perfeitos, não vá esperando que se trata de um dia maravilhoso nos moldes de nossas medidas aqui do Ocidente. Não vá pensando que se trata de um dia exatamente só de céu azul, ou só de acontecimentos felizes, ou só de coisas boas, né? Pense num dia perfeito, mas que inclua todas as variáveis, todos os acontecimentos de um dia normal. Mas o que é que muda? É que, na medida em que nós somos capazes de viver harmonicamente com um dia que traga as suas próprias belezas, as suas próprias experiências, será um dia perfeito, na medida em que ele vai nos apresentar muitas maneiras de nós olharmos para a vida e para aquilo que acontece num determinado dia e, assim mesmo, sermos capazes de nos harmonizar com ele. Nós, daqui a pouquinho, vamos aí para a música, que eu espero que o Luiz já tenha conseguido localizar, e depois, no segundo bloco, nós vamos conversar um pouco mais sobre este momento que, ao mesmo tempo, pode ser perfeito e pode nos harmonizar e pode se harmonizar junto conosco, ou pode nos harmonizar, mas, ao mesmo tempo, é extremamente fugidio, isto é, passa, porque ele acontece só numa determinada fração de tempo. E aí, Luiz? Olha, eu vou te falar a verdade, rodei, revirei, mas a harmonia só do samba. Mas eu coloquei aqui como ter harmonia é ter calma, e ter harmonia, eu coloquei aqui que eu vi você falar em calma, tranquilidade. Eu coloquei Marisa Monte Calma. Que eu achei. Olha aí, perfeito. Uma coisa ligando a outra, né? Entendeu? Exato. Não, porque exatamente, Luiz, esse momento de perfeição, entre aspas, que também reflete o nosso interior, esse momento é, entre outras coisas, sereno, calmo. E é o que nos pode garantir essa harmonia. E aí, vamos ouvi-lo? Vamos em frente. Cadê? Tenha calma. Ah, apareceu.
Eu juro que não dá pra entender. Calma, 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 ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro. Calma, 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 Enéas, tenha calma. Quem que cantou, Luiz? Quem cantou? Quem cantou? Marisa Monte, eu pensei que tem uma música que chama Calma, né? Mas essa é uma calma diferente, é uma outra calma. Sim. É sim. música, uma calma diferente aí. É Marisa Monte. Marisa Monte. Muito bem, estamos de volta, depois dessa música que fez o nosso intervalo aí, né? Eu sempre penso que uma das coisas difíceis que existe quando alguém fala calma para a gente é exatamente a gente ser capaz de sentir calma, né? Porque quando é que alguém fala calma para a gente? Quando percebe que nós não estamos calmos, né? Então, alguém dando uma espécie de ordem de fora para dentro, né? E nos pede calma, muito provavelmente não funcione. Por quê? Porque a verdadeira calma, a verdadeira serenidade, exatamente vem de dentro de nós, né? Ela vem de dentro. Então, se nós não estivermos calmos, serenos, intimamente, por dentro, nós não atenderemos o convite ou não prestaremos atenção na oportunidade de ficarmos serenos ou de ficarmos calmos. Então, é por isso que, para você encontrar essa harmonização, para você estar no meio de um sentimento de harmonia, seja com a natureza, de um modo geral, seja com algum acontecimento, seja com um momento, às vezes nós sentimos essa calma, mesmo que não estejamos de frente para nenhuma figura exatamente. Porque é costume dizer que se você quer ficar calmo, você deve pensar numa bonita paisagem, você deve se lembrar de ideias agradáveis, etc. No entanto, essas imagens bonitas, né, nem sempre elas vão garantir que a gente seja capaz de ficar sereno, de ficar calmo, se esta atenção àquilo que nos acalma não vier de dentro da gente, né? Se não vier de dentro da gente, nós não vamos exatamente encontrar essa serenidade. Por quê? Porque essa serenidade não é uma coisa que nós possamos planejar, possamos programar, possamos ter objetivo. Ninguém consegue ficar calmo se simplesmente disser assim, não, hoje, a partir das 2 horas, eu vou ficar calmo, né? Essa proposição não cabe sobre a calma ou sobre a serenidade. Na verdade, a serenidade, a calma que nós possamos sentir intimamente, ela terá que ser buscada a partir de dentro de nós. Exatamente por isso que nós podemos dizer que a calma
que a serenidade que nos harmoniza, ela seja exatamente uma busca até o momento em que nós, ao nos sentirmos serenos e calmos, nós tenhamos, então, chegado a um encontro entre a nossa maneira de ser, o nosso ser, e aquele instante ou aquela contemplação, e mais ainda, com aquele sentimento de serenidade, de calma, que nós podemos chamar de harmonia. De harmonia. Eu citei para vocês no primeiro bloco um filme que eu assisti esses dias, chamado Dias Perfeitos. E expliquei para vocês que você não pode assistir esse filme pensando que um dia perfeito ele pode ser projetado, planejado, pode ser simplesmente organizado na sua agenda, porque não é assim que ele vai acontecer. Ele vai ser, esse dia perfeito, ele estará oferecendo o maior número possível de momentos de harmonia, momentos de sintonia com as coisas que acontecem ao nosso redor. E a cultura japonesa tem uma palavra que ela é exatamente utilizada, ela serve de referência neste filme, que a palavra é komorebi. Como se fala mesmo, imagine komorebi, só que não é com C, é com K. Komorebi. Esta palavra significa, olha que interessante, esta palavra significa, define uma coisa que qualquer um de nós pode contemplar a qualquer momento que nós quisermos, que é os raios de luz que passam por entre as folhagens de uma árvore e vêm até os nossos olhos, ou iluminam o lugar que nós estamos. Certamente você já esteve num lugar, num dia de sol, e debaixo de uma árvore. E você percebe que os raios de sol acabam passando, acabam projetando pequenos raios através das folhas, de modo que, como se pintasse no chão vários pontos de luz e por entre as folhas. Então, aquelas luzes, aqueles raios de sol passando por entre as folhas e se projetando no chão ou mesmo sobre nós, né? É o significado da palavra komorebi. Agora, o que é que tem esse momento de especial? Né? Provavelmente nós já tenhamos muitas e muitas vezes olhado para a sombra de uma árvore toda pontilhada de pequenos raios solares. Certamente, eu diria que todos nós já em algum momento tivemos esta percepção. Ou estávamos num jardim, ou estávamos numa praia, ou estávamos num parque, ou estávamos num bosque, ou estávamos no quintal da nossa casa, enfim, ou mesmo na rua, né? Num dia de sol, em que, ao passar por baixo de uma árvore, ao sentir a sombra da árvore, você também foi tocado por aqueles raios de sol que passavam por entre as folhas. Mas é uma coisa bem oriental mesmo, né? Uma coisa bem da cultura oriental. O que é que isso traz de aprendizado, de lição? Traz o fato de que naquele momento que você está olhando ou se vendo debaixo da sombra da árvore com os raios solares, se você olhar para cima e olhar o raio de sol passando por entre as folhas, você vai notar que,
Na medida em que o próprio vento ou as folhas se mexem, esta visão, ela se movimenta a todo momento, de modo que não há possibilidade de você fixar, né? Você diz, olha que bonito, o raio incidindo por entre as folhas e projetando uma luz aqui no chão. Esse momento, ele vai passar imediatamente, seja porque está ventando, seja porque as folhas da árvore se mexem, seja porque o teu olhar não consegue fixar, seja por qual razão for. Então, ele é um momento de harmonia em que você contempla essa visão e acha bonito, e aquele raio de sol passando por entre as folhas tocam você e te iluminam, é um momento que vai passar imediatamente e, com mais uma característica, ele nunca mais vai se repetir. Aí você pode dizer, mas eu fiquei olhando o pôr do sol, levou 10 minutos, e amanhã vai ter outro pôr do sol. Mas o pôr do sol de amanhã não será igual ao de hoje. Assim como os raios de sol por entre as folhas das árvores não será o mesmo um segundo mais tarde, né? Como não foi o mesmo um segundo mais cedo. Então, o que é que nós podemos aprender disto? Que esse estado de harmonia, seja com a natureza, seja com um momento feliz, seja com um acontecimento harmônico, né? Ele será uma fração de tempo. Então, mesmo voltando lá para as enchentes do Rio Grande do Sul, onde nós muitas vezes tivemos e ainda estamos tendo uma percepção de tristeza, por exemplo, uma percepção de dor, né? De repente aparece um cãozinho sendo resgatado. Então, aquele momento de dor que nos fazia observar a enchente, a água suja, etc., aquele cãozinho sendo resgatado, ele, por um momento, né, ele trouxe um momento de harmonia em eu poder observar, em meio a toda a catástrofe, um raio de luz, de alegria, ou de beleza, ou de naturalidade com o que é a vida de um ser que respira, que se manifesta, que também sente dor e medo e que também sente alegria e satisfação. Então, esse exemplo que eu estou dando, ele nos ensina que momentos de harmonia, eles são, ao mesmo tempo, rápidos, passageiros, mas, ao mesmo tempo, eles acontecem muitas vezes, ao nosso redor, conosco, com a nossa sensação de percepção e de inteligência, com a nossa inteligência que é capaz de perceber essas coisas. No entanto, se nós não estivermos sintonizados com estes momentos de harmonia, se nós não estivermos sintonizados com estes momentos que passam rapidamente, né, nós não desfrutamos desse momento de harmonia que pode nos tocar trazendo paz, trazendo alegria, trazendo uma sensação de equilíbrio de sentimentos dentro de nós. No exemplo que eu acabei de dar, enquanto você está observando pessoas sofrendo porque tiveram a casa delas invadida, inundadas, e estão saindo do barco para fugir exatamente da enchente, de repente alguém traz um cãozinho no colo e esse cãozinho está feliz, abanando o rabo,
na sua naturalidade. E, de repente, nós passamos, como eu já disse, de um momento de tristeza ou de dor para um momento de harmonia, para um momento de sintonia com aquilo que é bonito, suave, com aquilo que é, alegre, com aquilo que é, digamos assim, fator de harmonia. Agora, você pode estar pensando, então, que a harmonia, ela só vem de coisas boas, né? Mas a harmonia também nos faz perceber o quanto estamos longe ou perto da desarmonia. Então, se eu tenho um momento de harmonia, exatamente ele me diz também, além de me mostrar um momento em si, que me traz equilíbrio, paz interior, serenidade, né? Ele também me lembra de que, como ser humano comum, ele mostra o quanto eu estou ou tenho estado longe de experiências harmoniosas. Isto é uma grande lição para nós pensarmos que, se os nossos pensamentos estão, na maior parte do tempo, voltados para experiências tristes, para acontecimentos tristes, para momentos dolorosos, para visões desastrosas, se nós estivermos muito tempo sintonizados com estas coisas, nós estaremos em desequilíbrio, porque estas experiências de dor, de tristeza, de desarmonia, elas nos desorganizam internamente. Se nós voltarmos a nossa atenção, o nosso olhar, os nossos olhos, a nossa mente para acontecimentos harmoniosos, esteticamente bonitos, acontecimentos que nos trazem harmonia, alegria, satisfação, nós estaremos tendo a oportunidade de desfrutar muitos destes momentos passageiros, mas que podem ser repetidos na medida em que nós voltamos o nosso olhar para outra situação, para outro lugar. Se nós tiramos o nosso olhar do pôr do sol e olhamos uma imagem bonita, olhamos um acontecimento harmonioso, nós manteremos a nossa atenção voltada para os acontecimentos alegres, harmonizadores e que podem nos trazer momentos e experiências de paz interior e de equilíbrio, principalmente, portanto, de harmonia. Isso significa também que nós podemos, de uma certa forma, administrar estes acontecimentos. Isto é, nós podemos propositadamente estarmos em harmonia com esses acontecimentos, né? E, portanto, trazendo mais bem-estar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a maneira como o nosso organismo, os nossos sentidos podem compreender, podem contemplar e podem desfrutar. Se nós estivermos com as atenções sempre voltadas para a desarmonia, nós, então, estaremos trazendo também esses acontecimentos desarmonizados para o nosso íntimo, o que vai nos colocar, provavelmente, fora dessa expectativa de harmonização interior, íntima, e assim por diante. Agora, Enéas, notando que eu já cortei, está havendo uma grande harmonização entre eles, lá
nesse acontecimento, né? Nós estamos falando do Rio Grande do Sul, né? Não estamos falando de harmonização familiar, nem, né? Sim. Falando do acontecimento agora que você acabou de falar. Nós estamos falando. Então, está tendo lá uma grande harmonização em equipe, que deu para ver lá, né? As pessoas acolhendo, né? Sim. Dando disciplina, horário, a equipe, horário para levantar lá nos locais, horário para dormir, horário das refeições, parece que tem 2 ou 4 refeições, não, 4 refeições por dia. Uhum. Mesmo também você vê uma harmonização de equipe em questão aos animais, não só as pessoas. Sim. Então, quer dizer, nesse todo que você está falando hoje, esse tema maravilhoso sobre harmonia, é aonde a gente está dirigindo, né, nossa visão, nossa mente para o Rio Grande do Sul, que lá está tendo isso, essa harmonia, né, Enéas? Exatamente. Claro que, nesse momento, nos chama mais a atenção, né? Mas o aprendizado nesta situação mostra que, sempre que nós voltarmos o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente para acontecimentos felizes e harmonizados, nós vamos estar colhendo de volta esta recompensa de estarmos em sintonia com o mundo que está à nossa volta, né? Não estou falando de ignorar os momentos de dificuldade ou de tristeza. Nós temos que ter, aquilo que eu acabei de comentar agora há pouco, estar em harmonia me dá consciência dos momentos de desarmonia que eu já vivi, ou que eu posso viver. Então, é como se a harmonia, nesse caso, fosse uma espécie de termômetro para mostrar para mim o quanto eu já consegui me afastar dos momentos difíceis ou o quanto eu ainda estou preso aos momentos difíceis. E isso nos trazer uma certa sabedoria da vida, né? Sabedoria de como viver a vida em meio aos altos e baixos. Muito bem, Luiz, eu espero que nós tenhamos trazido aí um pouco mais de informação, um pouco mais de reflexão e trazido também uma outra forma de olhar para esses acontecimentos trágicos, para que a gente possa reaver não só por necessidade, mas para que a gente possa reaver o bem-estar também pela ação nossa, né? E, de certa forma, colaborar, mesmo à distância, para que quem está mais perto desses acontecimentos possa exatamente saber como passar por estes momentos tão difíceis, né? Espero que a gente tenha podido contribuir um pouco para reflexão sobre isso e estar atento aos momentos de serenidade que fazem parte da nossa vida, né, Luiz? É isso daí. Você estava falando agora, logicamente, que eu estou prestando atenção no que você está falando, no tema também, mas ao mesmo tempo eu estava conversando com as Casas André Luiz. Você conhece as Casas André Luiz? Conheço, Luiz. Conheço. Então, a menina entrou em contato comigo, nós estamos conversando aqui de fazer uma gravação, podcast com a diretoria hoje nova que está lá, né? Hoje é seu Armando que está de diretor lá nas Casas André Luiz. E nós, na realidade, né, Nes, quanto tempo você passou naqueles portões lá, hein? Sim, 17 anos. 17 anos, eu há 28 anos passando naquele portões lá, me dá saudades. Estão me convidando para ir dar um pulo lá.
trazer algumas novidades, né? E ajudar um pouco também essa casa, né? Que precisa. É que certamente, se a gente visita, nos coloca tanto em sintonia com aquilo que nos choca, como também em sintonia com a possibilidade de se olhar com um olhar positivo aquilo que se pode fazer diante da tristeza ou diante da desarmonia, né? Eu me desliguei de lá em 2019, desliguei, mas eu estou sempre passando por lá. Sei. No entanto que, quando a gente estava com a rádio lá em Guarulhos, nós tivemos a entrevista, né, lá da diretora que estava lá nas casas André Luiz, a Pumer, né? A Margarete Pumer, né? Teve lá, foi na rádio, falamos das casas André Luiz, e a gente sempre está ligado com eles lá, né? É uma harmonia, Enéas, uma harmonia, conforme o tema de hoje. Certo, meu amigo? Sempre pode ser, né, Luiz? Sempre. É isso que a gente não pode perder de vista, que sempre pode ser, né? Enéas, meu querido, hoje que dia que é? Hoje é dia 14 de maio. Dia 14 de maio, estamos aqui gravando para o YouTube e também ao vivo na rádio. E o pessoal nos ouvindo aí, muito obrigado pela audiência. Né, Guarulhos, a Terezinha Guerreira, aí, né, vamos, né, dar um salve para a Terezinha. E retornaremos, né, dia 21, terça-feira. Convidando a todos para estarem conosco no nosso próximo encontro. Mas nós queremos saber o telefone de Enéas Canhadas. 11 99995 5978. Te agradeço, Enéas, de coração. Lembra que nós estamos aqui com mais horários para você, com portas abertas. Você sabe que... Muito obrigado, Luiz. Mais uma vez, obrigado. Para vocês que estão comigo aqui, para outros, mas para vocês que estão comigo, tapete vermelho. Muito obrigado, Luiz. Enéas, obrigado, bom trabalho. Grande abraço. Tchau, Enéas. Até, tchau, tchau. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.